Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Everson e hoje nós vamos estar recapitulando um pouquinho aí sobre números negativos, tá? E reta numérica, ok? Vamos lá então? Então, os números negativos, né? É a união dos positivos mais os negativos. O conjunto formado pelos números inteiros positivos e pelos inteiros negativos e também pelo zero, não podemos esquecer do zero, né? É chamado de conjunto dos números inteiros. Quais são os números que formam esse conjunto? Então, olha lá, ó. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente, tá? Lembrando, ó, infinitamente lá continua, e aqui também, ó, menos 4, menos 5, menos 6, menos 100, infinitamente. Esses são os conjuntos dos números inteiros, ok? Muito bem. Algumas situações que aparecem aí os números inteiros, ou os números positivos e negativos. Olha só. Aqui, ó, tem algumas cidades e aqui está marcando a temperatura. Então, ó, mais 5 graus Celsius. Aqui, ó, menos 4 graus Celsius. Aqui em Nova York, por exemplo, menos 1 grau, tá? Em Assunção, menos 3 graus Celsius. Em Lima, menos 2. E ali em Paris, 4 positivo. Ou, né, o sinal de mais aqui, eu posso dizer que é só 4, tudo bem? Lembrando, né, se o número não tem sinal, ele será sempre positivo. E aqui nós temos um termômetro que está marcando aqui, ó. Então aqui, ó, 5, 6, 7, 8. Não, né, ó, eu também fiz essa falha, olha só. Eu tenho que contar daqui, ó, de cima para baixo. Então, ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então aqui, ó, aproximadamente aí, menos 3 graus negativo, ou abaixo de 0. Tudo bem? Olha só. Então aqui nós temos, ó, o pico mais alto, tá? Olha só, indicações de profundidades abaixo do mar e acima do nível do mar. O ponto mais alto da Terra, ó, tá? O Monte do Everest, né? Tá com 10.000 metros quadrados aqui em cima, né? A minha reta. Só que ele tem 8.848 metros acima do nível do mar. E o ponto mais baixo da Terra, ó, mais profundo, né, que está no oceano, a Fossa das Marianas, tá? Intitulada como o maior abismo da Terra, com 11.034 metros abaixo do nível do mar, tá? Então, acima do nível do mar é positivo, abaixo do nível do mar, negativo, tudo bem? Agora, olha só, outra situação que aparece os números negativos, tá? No extrato bancário, tá? Então, olha só, aqui nós temos um exemplo, tá? No extrato bancário, o nome aqui, não vamos colocar o nome de ninguém, por isso deixamos X ali. Então, olha só, no dia 1º, tá? Sem movimentações. Então, vamos imaginar aqui que essa pessoa, no dia 1º, ela tinha R$ 3.200. O dia 2, foi descontado um cheque dela, tá? Ela deu um cheque lá e o banco descontou, né? R$2.000. No dia 2, outro cheque chegou de R$ 2.250. Bom, tinha 3.000, menos esses dois valores, ficou com saldo negativo de menos 1.050. Daí lá no dia 3, essa pessoa recebeu um depósito de R$ 800. Tá? Então descontou, ó, era negativo, recebeu 800, sobrou menos 250. Lembra a continha de adição de mais e de menos? Então olha só. Era 1.000 negativo, recebeu positivo, mas ainda está negativo. E aí lá no dia 5, ela recebeu outro depósito de R$ 1.500. Eu estou devendo menos 250, né? Paguei com 1.500, descontou esse valor, me sobrou 1.250. O quê? Positivo. Está em destaque aqui em letras vermelhas, tá? Que alguns bancos é assim, ó, o negativo fica em vermelho e o positivo em azul, tá ok? Então, não esqueça, tá? Agora, olha só, vamos analisar esse gráfico aqui, ó, que também é de número positivo e número negativo. Bom, isso aqui, ó, é lucro ou prejuízo de uma determinada empresa entre o ano de 2016 e 2019. Olha só, ano, e aqui a quantidade em milhares de reais. Em 2016, ó, teve R$ 20.000 de lucro, tá vendo? Ó?
está acima do zero, ó. Zero, abaixo de zero, negativo. Em 2017 já teve um prejuízo, ó. Se é prejuízo, é negativo, de 10 mil. Tá vendo? Em 2018, opa, teve um lucro de 30 mil, positivo. E lá no ano de 2019, infelizmente, teve um prejuízo de 20 mil. Então, ó, podemos imaginar aqui, ó, acima do nível do mar, abaixo do nível do mar também, ó, negativo e acima, positivo. Mas nós estamos falando de dinheiro. Quando nós estamos falando de dinheiro, ou lucro ou prejuízo, tenta memorizar se é lucro, positivo. Se é prejuízo, negativo. Tudo bem? Agora, ó, observe esses dois termômetros. Ó, acima do termômetro, positivo. Acima do termômetro, perdão. Acima do zero, positivo. Abaixo do zero, negativo. Então, aqui está marcando 10 graus positivos e abaixo do zero, menos 10 graus, ok? Então, ó, comparação dos números positivos e números negativos, tá? Então, vamos agora fazer uma comparação entre o positivo e o negativo. Então, ó, o referencial que tomamos como origem é a temperatura nula, 0 graus. O que nós estamos querendo, o que eu estou querendo te informar para você? Ó? Que o meu referencial aqui, ó, qual que é a temperatura nula? 0. Então, 0 é minha temperatura nula, ou a minha origem. Se aumentar a temperatura, vai ficar positivo. Se cair a temperatura, vai ficar negativo, tá? Acima de 0, positivo, abaixo de 0, negativo. Então, ó, vamos concluir o que eu falei para vocês. A altura, acima do nível do mar, positivo. Abaixo do nível do mar, negativo. Quando nós temos débito, ó, a palavra débito é negativo. E quando nós temos crédito, é positivo. A mesma coisa acontece com lucro, positivo. Prejuízo, negativo. E no termômetro, acima de 0 graus, a temperatura é positiva. Abaixo de 0 graus, negativo. Tudo bem? Vamos praticar um pouquinho então? Olha lá. Em cada caso, escreva o número inteiro, positivo ou negativo, correspondente. Então, o que você vai fazer? Você copia o enunciado e aqui você vai escrever, por exemplo, uma temperatura de 35 graus Celsius acima de zero. Você só vai escrever em numeral. O 35 vai ser positivo ou negativo? Se você acha que o 35 é negativo, só responde o 35 negativo. Se é positivo, você pode colocar mais 35. Ou somente o 35, tudo bem? Vou dar um tempinho e aí eu volto para a gente corrigir.
Ok, galera? Fez aí a continha, respondeu? Vamos lá conferir se está certinho? Então, olha só. Se a temperatura é acima de zero, né? Então vai ser positivo. Então, mais 35, ok? Se é um débito, ó, débito é negativo, então menos 45. Um débito de R$45, então é menos R$45. Uma profundidade, opa, quando você ouvir a palavra profundidade, já lembra, acima do nível do mar, abaixo do nível do mar. Se é profundidade, não pode estar acima, né? Tem que estar abaixo, então vai ser negativo, então menos 1.200 metros, né? Temperatura, acima do zero, positivo, e abaixo do zero, negativo. Uma temperatura de 9 graus Celsius abaixo de zero, então menos 9 graus, ok? Meu crédito do banco é de 1.200. Olha, crédito sempre vai ser positivo, então mais R$1.200. Isso é ótimo, né? Ok? Tranquilo? Vamos lá então? Agora, ó, vamos imaginar que a temperatura neste momento é de 12 graus Celsius. Indique a nova temperatura se o termômetro, se o termômetro o quê? Se o termômetro subir 3 graus. Então, olha só, era 12, subiu 3. Quanto que vai ficar? Você coloca a resposta aí. Letra B, era 12, se o termômetro baixar 7 graus. Então, era 12, abaixou 7. Quanto que vai ficar a temperatura? Então, você escreve aqui, tá? Letra C, a mesma coisa. Era 12 graus, abaixou, ó, baixar 15 graus. Então, você coloca a resposta aí, tá? Pula 2 linhas que dá ok. O termômetro era 12 graus, baixar 12 graus. Quanto que vai ficar a temperatura? Então, dou um tempinho, volta aí para a gente corrigir junto, ok?
Ok, galera? Resolveu aí? Vamos lá então ver se está certinho? Olha só, no momento é 12 graus, indica a nova temperatura, se o termômetro subir 3 graus. Então, ó, se eu tinha 12, aumentou 3, eu vou ficar com 15 graus positivos, né? Letra B, o termômetro era 12, e ó, baixar 7 graus. Se a temperatura baixar 7 graus, era 12, tira 7, vou ficar com 5 graus positivo. Tudo bem? Tranquilo? Agora aqui, ó, se o termômetro baixar 15 graus, agora olha só, vem aqui comigo, ó. A minha temperatura era 12 graus, abaixou 15, não abaixou 15? Vamos pensar se abaixar 12, vai zerar, não vai? Ó, vai zerar, certo? E abaixou mais 3 graus, ó, abaixou 15, ó, né? Então eu tenho aqui, ó, menos 15 e mais 12. Lembra? Ó, sinais diferentes, diminui e dá o sinal do maior módulo, ou quem está mais distante do zero. Então aqui vai sobrar o quê? Menos 0,3 graus, ou somente 3 graus Celsius. Então, negativo. Tudo bem? Conseguiu compreender? 12, com 12 vai zerar, aqui a questão C, D aqui, né? Perdão, olha só. O termômetro era 12 graus. Indique a temperatura se o termômetro baixar 12 graus. 12 tira 12, 0. Não pode colocar nem positivo e nem negativo no zero. Lembrando que o zero, ele é nulo, não tem sinal nem positivo e nem negativo. Ok? Tudo bem? Vamos lá, seguindo? Agora, ó, vamos aí entrar aí no conceito da reta numérica, tá ok? O que é uma reta numérica? Um dos recursos usados para a localização dos números é a reta numérica. O que nós temos como exemplo de reta numérica? A régua que você usa e que você tem é uma reta numérica, uma reta com números. A mesma coisa, uma fita métrica e uma trena aí, né? Usada em diversas áreas da construção, né? Dos marceneiros, enfim. Então, isso são exemplos de retas numéricas. Vamos lá. Então, ó, exemplo de uma reta numérica. A partir do zero, né? Se você vê a tua régua, começa no zero, vai 5, 10, 15, 20, não tem negativo. Ah, é verdade, né? Mas, se nós tomarmos como origem o ponto zero e vir para a esquerda, nós vamos começar a contar. Menos 1, menos 2, menos 3, infinitamente. Números negativos. A mesma coisa acontece aqui, ó, com a temperatura. Tá vendo? Ó? Se eu pegar essa linha e colocar aqui, ó, é isso que aconteceu. Tá vendo? Então, ó, para a minha esquerda aí, né? Negativo. Para a minha direita, positivo. Não tem segredo, né? Então, ó, na escala de altitudes e profundidades, a reta ao lado representa altitudes e profundidade em relação ao nível do mar. Imagine essa reta numérica, se você colocar ela lá, no nível do mar. O zero está bem lá no nível da água. Abaixo, negativo. Acima, positivo, né? Os números positivos são usados para indicar as altitudes e os números negativos para indicar as profundidades. A reta numérica não precisa necessariamente estar na horizontal, tá? Então, pode estar na vertical, como na horizontal, ok? Então, ó, nível do mar, 150 metros acima. Nível do mar, menos 150 metros abaixo. Muito bem. Agora, ó, observa a reta numérica em que os pontos P, S e R, Q estão em destaque. Então, vamos analisar. Ó. Tem o ponto P aqui, mais lá adiante o ponto S, ali o R e lá o Q. Cada ponto é chamado de imagem, né? O ponto P é imagem geométrica de menos 5. Ah, então quer dizer que o P vale quanto? Menos 5. O ponto S é imagem geométrica de menos 1. Quanto vale o S? O S tem o valor de menos 1. Então, quer dizer que o Q tem o valor de mais 4. Isso aí, exatamente. Cada ponto representa um valor na reta numérica. Tudo bem? E é chamado de imagem geométrica, tá? Na reta numérica. Agora, ó, número 3, para você fazer esse exercício. Copie aí no seu caderno,
para a gente responder juntos. Faz a reta numérica, tá? Faz com mais espaço aí no seu caderno, não faz muito juntinho, não fica muito grudadinho os pontinhos, tá? Escreva os números representados pelos pontos A, B, C e D em cada reta numérica. Eu tenho a reta 1, a 2 e a 3. Então você vai fazer a reta no seu caderno aí, do jeito que está ali, e vai responder embaixo aqui, ó. Quanto que vale o ponto A? Qual é a imagem geométrica do ponto A? Quanto que vale aqui? Então é só você olhar na reta numérica e colocar o valor. Quanto que vale o D? Se aqui está o 0. Já compreendeu, né? A mesma coisa aqui, ó. Só que observa que essa reta numérica está com valores diferentes, né? De 1, 2, 3, 4 e 5. Não tem problema, é uma reta numérica. E aqui também, ó, tá? Então observa aí, tenta matar a charada e eu volto aí para a gente corrigir, ok?
Ok, galera? Resolveu aí? Vamos conferir ver se está certinho? Então, olha só. Aqui na reta numérica, na primeira, antes da gente ir para o resultado, olha só, vamos imaginar. 0. Bom, eu vou vir aqui para a esquerda, ó, 0. 1, 2, 3. Ah, então aqui é de 1 em 1, ó, né? Mesma coisa para lá, ó, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, então quer dizer que o ponto C vale menos 1. E o ponto A, menos 4. Assim como o ponto D, mais 2. E o ponto B, mais 3. Viu? Tranquilo, né? Fácil. Agora, olha só. Essa reta numérica aqui, ó, os intervalos, presta bem atenção, os intervalos estão divididos em quantos? Em 100, 200, 300, 400, 500. Ah, então cada intervalo está dividido em quanto? Em 100, né? 100, 200, 300, 400, 500. Ah, então ficou fácil. Se cada intervalo é 100, aqui vai ser menos 100, menos 200, menos 300, menos 400, menos 500. Então, o ponto A, menos 500. O ponto C, menos 100. O ponto D, 100 positivo, né? E o ponto B, 400 positivo. Ok? Esta reta numérica aqui, ó, tá? Ela está dividida em quanto? Os intervalos estão divididos entre 2 em 2, ou seja, essa reta numérica é múltiplo de 2. Então, pensa na tabuada do 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim infinitamente. E aqui, ó, abaixo do 0, né, ou para a esquerda, então eu tenho menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12. Ah, de 2 em 2. Então, o ponto A, menos 10. O ponto B, menos 4. O ponto C e o ponto D são positivos, ó, está à direita da reta numérica, ok? Então, ó, mais 4 para o C e mais 10 para o ponto D. Observem, ó, foi propositalmente, aqui o 10 está sem sinal, está errado? Não, quando o número não tem sinal, é positivo. Tudo bem? Vamos lá para mais um, então? Olha só, agora uma situação problema é para você pensar um pouquinho e interpretar. Vamos lá, vou ler junto com vocês. A reta numérica indica a posição de 2 aviões, A e B, em relação à cidade de Curitiba. Ponto. Sabe-se que cada intervalo corresponde a 50 quilômetros. Olha, cada intervalo vale quanto? 50 quilômetros. Expresse as posições dos pontos A e B, usando os números positivos ou negativos. Esse ponto aqui vai valer quanto? E esse ponto aqui vai valer quanto? Usando os números positivos e os negativos. Então, aqui você tem a opção de resposta. 1, 2, 3 e 4. Analisa aí, faz a continha, coloca os valores aqui nos pontos A e B e eu volto aí para a gente conferir, ok?
Ok, galera? Fez a continha aí? Interpretou o problema? Vamos resolver, ver se está certinho? Então, olha só. Bom, no enunciado desse problema, diz o quê? Presta atenção quando você tiver reta numérica, qual que é os intervalos, tá? Eu posso chamar isso aqui também de módulos. Quais são as unidades ou os valores desses intervalos aqui? Nesse problema, está dizendo o seguinte, ó, sabe-se que cada intervalo corresponde a 50 quilômetros. Opa, então daqui até aqui, 50. Então, 50, 50, 50, os meus intervalos. Partindo do ponto aqui, ó, Curitiba, como 0, eu vou ter aqui, ó, 50, 100, e aqui o ponto B, 150, certo? Partindo de Curitiba, ó, vindo para a esquerda, eu vou ter menos 50, tá? Ó, 0, positivo e negativo. Então, olha só, vamos analisar aqui antes de ir para a resposta. Veja, então aqui vai ser menos 50 o ponto A e o ponto B, 50, 100, 150. O ponto B vai ser mais 150. Observa a alternativa A. Se o ponto A é menos 50, olha aqui, está positivo. Essa daqui não serve de resposta, já eliminei. Vamos ver a número 2 aqui, alternativa 2. Menos 50, opa, essa deu certo. E a B, mais 50, opa, menos 50 e mais 50. Então, a alternativa B é a correta. A C, menos 50, confere. Só que a B, ó, menos 150, não serve, então, eliminada. E a alternativa A, mais 50, opa, o A vale quanto? Menos 50, então não serve. Então, olha só aí, ó. Aqui, ó, tá numerada a reta numérica, menos 50. Se tivesse mais um aqui, menos 100, menos 150. Para a direita, mais 50, 100, mais 150. Lembrando que aqui, ó, os números não precisa necessariamente ter o sinal positivo, ok? Então, minha alternativa correta é a número 2. O ponto A, menos 50, e o ponto B, mais 150. O que nós estamos falando? Quilômetros. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Foi fácil essa daí, né? Então, ó, nessa aula de hoje, o que nós revemos? Conjunto dos números inteiros, tá? Os números negativos, os números positivos e também o zero. Lembrando que o zero não existe sinal, nem positivo e nem negativo, ele é nulo, tá? E exemplo de uso de números negativos, tá? Abaixo do nível do mar, lembra? Acima do nível do mar, positivo. Temperaturas, abaixo de 0, negativo, frio, né? Valores, quando nós temos débito, quer dizer que é o quê? É negativo. Quando nós temos crédito, positivo. A mesma coisa com lucro ou prejuízo. Se eu tenho lucro, positivo. Se eu tenho prejuízo, negativo, tá? E lembra, observa sempre ó, na reta numérica, qual que é a sua unidade de medida entre os intervalos, tá? Isso é muito importante para você resolver o problema. Ó, na questão anterior, cada intervalo valia quanto? 50 quilômetros. Você pode criar outro exercício aí, ó, cada intervalo valendo 30 quilômetros. A sua reta numérica, o ponto A e o ponto B, vai ser diferente. Tá ok, gente? Então, ó, mais uma vez, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua compreensão. Um grande abraço e até a próxima.